Mas, Eduardo, você não conseguiria prever esse efeito rebote que tem nas intervenções do Trump, como aconteceu no Canadá, por exemplo, de ele interferir e a esquerda ganhar com isso? Você não imaginou que isso ia acontecer no Brasil também? Acontecendo em todos os países. Está acontecendo em todos os países. Eu não posso Quais são todos os político. países? Quais são todos os países? Olavo é do Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Em primeiro lugar, sobre a The Economist, né, uma questão de ordem aqui. Em primeiro lugar, não é verdade que os Estados Unidos baseiam a sua visão de quem é democracia ou não em relatório da Economist. O Departamento de Estado publica o seu próprio relatório sobre o estado dos países e, inclusive, deve publicar um relatório esse ano sobre a situação do Brasil. Então, desculpe o fact-checking, mas não é verdade. A outra coisa é a omissão ao espectador de dizer que os Estados Unidos estão no mesmo patamar como democracia flawed, né? Democracia com defeitos. De fato, o Brasil está no mesma categoria, só que os Estados Unidos estão na posição 28ª e o Brasil está na posição na 57ª, sendo que do último ano para agora, o Brasil caiu 7 pontos no ranking, que é a maior queda que o Brasil tem nos últimos anos. Ou seja, a The Economist, mesmo a The Economist, esse padrão que você está utilizando, considera o Brasil um país bem diferente dos Estados Unidos e um país que está caindo vertiginosamente no ranking. Mas caiu no ranking da Economist, Paulo. Porque o mais... Você vai me interromper agora? Não, só quero saber se caiu no ranking da Economist. Eu sei que a esquerda opera sempre com regras diferentes, e eu sei que você está acostumado com isso, mas eu normalmente não deixo isso acontecer. Você quer uma regra para mim, tem que valer para você. Não, só queria saber se caiu no ranking da Economist. Só para anotar aqui. O padrão não é o que a The Economist considera ou não. Você pode considerar The Economist. Eu não considero. Eu tenho olhos e ouvidos para ver o que é uma democracia e o que não é. E eu sei que nos Estados Unidos não dá para comparar o grau de democracia com o Brasil, porque eu vivo nos Estados Unidos. Eu estou aqui, eu sei que não há nenhum político preso por conta das suas opiniões. Eu sei que não há nenhum jornalista com problemas por causa das suas opiniões. Eu sei que a população critica abertamente todas as ações do governo, sendo de direita ou de esquerda, e ninguém tem absolutamente nenhum problema. Eu sei que o americano tem problemas com o seu sistema eleitoral, mas tem tentado discutir e aprimorar. O americano que achou que a eleição de 2020 foi roubada, e de fato foi, modificou em mais de 30 estados a sua legislação eleitoral para ter um sistema melhor em 2024, que trouxe de volta o Donald Trump ao poder. Então, eu não me baseio por ranking da Economist, eu me baseio pela minha vida real. A discussão é, você pode falar livremente? Pode. No Brasil não pode, nos Estados Unidos pode. Você tem político preso de oposição? No Brasil tem, nos Estados Unidos não. Os jornais falam livremente? Eu vou dar um exemplo aqui para você, Demori. Vai sair essa semana a continuação da Vaza Toga, tá? A continuação da Vaza Toga. A primeira parte foi publicada pelo seu colega e fundador do Intercept, o Glenn Greenwald, que é um jornalista muito respeitado. A primeira parte foi publicada por eles. Subitamente, a publicação parou, sendo que havia 6 gigabytes, teoricamente, de arquivos para serem verificados. Depois disso, outro jornalista internacional teve acesso ao material e procurou o Estado de São Paulo, publicou diversos veículos, Poder 360, Metrópolis, Veja, publicou um monte de veículos e todos se recusaram a publicar a continuação da série de reportagens porque tiveram medo de publicar reportagens assinadas por um jornalista internacional sobre o Alexandre de Moraes. Você quer matar vocês de pavor aqui? É eu pedir começar a passar um slideshow sobre a live que o argentino fez mostrando as vulnerabilidades do sistema eleitoral brasileiro. Eu nem vou fazer isso, Vilela, porque eu adoro a inteligência artificial e não quero que vocês sejam derrubados, porque agora existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que vocês também podem ser responsabilizados pela opinião de entrevistados. Eu sei que você talvez nem saiba disso. Não, isso já caiu no STF, Paulo, só a título de informação. Você não precisa... caiu parcialmente. Você não precisa saber se você vive do ranking da The Economist para você saber se você vive numa ditadura ou não. É só ver se as pessoas têm medo de falar. A gente tem uma oposição que começou a bater no Lula
porque viravam para mim no privado no WhatsApp e falavam assim, não, a gente não pode falar no Alexandre de Moraes, senão ele vem e faz operação da Polícia Federal em cima de mim. A gente tem um presidente da Câmara que não vota um projeto de anistia porque tem medo, porque o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal na casa do pai dele. Então eu não preciso do ranking da The Economist. Só para deixar claro em relação a esse ponto. Depois a gente pode discutir aquele ponto que você estava discutindo sobre inocência ou não do Bolsonaro. Fechar rapidamente. Só fechar porque a gente vai pular de assunto. Isso, só para pontuar o que ele vamos tirar o ranking da Economist, relatório do Departamento de Estado, publicado anualmente pelos Estados Unidos. O Brasil é uma democracia e o principal problema do Brasil é violência policial. Ah, bom, é o que do Trump vai ter viés, então é isso? Se o outro tem, esse tem também. Entendi, perfeito. Eu acho que não, eu acho que o do Trump vai estar correto e o do Biden tem viés. Claro. E antes de passar para a pergunta do Diogo, só para pontuar que o Glenn esteve aqui e ele realmente falou, não sei se você assistiu essa entrevista, Demori. Não vi. Que ele falou que fez várias apurações, vários trabalhos com esse vazamento de informações e ele nunca teve tanto medo quanto esse do Vazatoga também. Então é uma opinião que ele colocou. Palavra do Glenn aqui. Diogo, é contigo. Tá. Eu vou querer dar um passo adiante aí na sabatina, mas partindo desse ponto, tá, Vilela, o Paulo e Eduardo, vocês falaram, né, há pouco, na entrevista, que vocês começaram as conversas pedindo sanções para o Moraes e sabiam que havia possibilidade de ter sanções, que essa seria a última instância, a última cartada, digamos assim, nas palavras do Paulo, né? No entanto, o que aconteceu foi o contrário, né? A primeira cartada foram as tarifas do Trump e só num segundo passo vieram aí a revogação do visto americano para o Moraes e para outros ministros do STF, né? A gente não sabe ainda quais serão os próximos passos, mas eu queria fazer uma pergunta bem objetiva e prática para o Eduardo e para o Paulo, porque agora, nesse momento, empresários, setores empresariais e econômicos do Brasil estão discutindo como reverter essas tarifas que são desastrosas para a economia brasileira e que podem dizimar muitos empregos. Eduardo, o que os empresários brasileiros, os setores produtivos do Brasil podem fazer para convencer o governo americano a reverter ou suspender essas tarifas? Muito simples, eles podem se organizar, bater a porta do STF e pedir para parar com a perseguição. Por exemplo, uma boa primeira sinalização, e eu tenho falado isso nas redes sociais, não é que eu queira pautar o Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele já pautaria uma anistia, né, ampla, geral e restrita. Ampla, porque tem muito mais do que o pessoal do 8 de janeiro sendo perseguido, né? Tem a juíza Ludmila Lins Grilo, o Alan dos Santos, várias outras pessoas que não têm relação com o 8 de janeiro e que sofreram, né, com Alexandre de Moraes, pessoas inclusive desmonetizadas, lembro lá em 2021, pelo TSE, do ministro Salomão. Então, esse seria um excelente primeiro passo. E o presidente Hugo Mota já falou que ele gostaria, né, antes da eleição dele, ele falava abertamente, que seria uma pauta que ele colocaria em votação. Porque ele, assim como o Arthur Lira, falava, né, olha, o plenário é que tem que ser o senhor das decisões. Não necessariamente que o Mota goste ou não da anistia, mas sendo uma pauta prioritária do PL, como é, né, ele colocaria em votação. Por que ele não colocou? Porque o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal na casa do pai dele. O pai dele é prefeito, né, numa prefeitura lá do Nordeste, a Polícia Federal bateu lá, 2 dias depois o Alexandre de Moraes chamou o Hugo Mota para conversar. E depois desse jantar com o Alexandre de Moraes, o Hugo Mota mudou da água para o vinho. Então, isso faz parte dessa crise institucional que eu tenho dito. Temos que resolver essa crise antes do comercial. Então, se o STF conseguir retornar para sua casinha, né, retornar para sua competência constitucional, a coisa já fluiria muito bem. Já seria, né, uma possibilidade gigantesca para o Brasil sentar à mesa e conversar sobre essas tarifas do ponto de vista comercial. Então, entenda que nós temos que resolver a questão institucional antes. Né? Não vai adiantar fazer comissão, né? A nossa embaixadora, ela sequer é recebida aqui no State Department, inclusive, diga-se de passagem, né? Já que a gente estava falando de embaixador anteriormente, Demori, a embaixadora, ela veio dar um piti no State Department quando teve a visita do David Gamble Jr. junto com o Ricardo Pita, né? O David Gamble Jr., que é o coordenador para sanções do State Department, quando eles vieram visitar o Brasil, tiveram várias agendas, inclusive com autoridades do governo, e a embaixadora foi dar piti no State Department. Essa é a pessoa que acha que agora vai ter condição de sentar à mesa e negociar. E pior ainda, quando ainda imaginam que podem mandar o Geraldo Alckmin para fazer isso. Por favor, se querem resolver o problema, e aí eu falo, né, eu acho que o Lula não quer
porque ele deve estar adorando, ele está vendo uma oportunidade de resgatar a popularidade dele, emplacar uma nova narrativa, como se agora, da noite para o dia, tivessem se transformados em patriotas e até defensores do agro, que outrora era fascista, né? A nossa embaixadora deu um piti lá no State Department, agora querem colocar o Geraldo Alckmin, só que todo mundo aqui viu a foto do Geraldo Alckmin ao lado de líderes terroristas, na posse do novo presidente do Irã. Estava lá, né, algumas lideranças dos Houthis, do Hezbollah, do Hamas, da Jihad Islâmica, pessoas que assassinaram centenas de americanos em diversas oportunidades. É sério mesmo que estão pensando em colocar essa pessoa para vir negociar aqui, antes sequer de uma sinalização? Então, qualquer medida, né, qualquer tentativa nessa direção, não é só que ela não é bem-vinda, ela não vai ser frutífera. Porque nós estamos lá dentro e já falaram para nós, não haverá recuo. Você não se recorda quando que o presidente Trump ele recuou com relação a uma medida dessa? E o Trump ele saiu vitorioso em todas as disputas que ele entrou, seja no Irã, né, seja no Canadá com o Trudeau, da questão da migração, seja com o México na apreensão recorde. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Apreensão recorde de fentanil que veio depois das tarifas do Trump. Então o Trump não perdeu nenhuma até hoje. Eu lamento que as autoridades brasileiras não estejam cientes e pensando no interesse público em primeiro lugar, né, na pessoa que faz a unha, no entregador do iFood, e esteja aproveitando essa oportunidade para querer jogar em nós a responsabilidade de uma crise que é deles, institucional. Mas, Eduardo, você não conseguiria prever esse efeito rebote que tem nas intervenções do Trump, como aconteceu no Canadá, por exemplo, de ele interferir e a esquerda ganhar com isso? Você não imaginou que isso ia acontecer no Brasil também? Acontecendo em todos os países. Está acontecendo em todos os países. Eu não posso Quais são todos os países? Quais são todos os países? Canadá. Onde Canadá. mais? México. Onde mais? México se fortaleceu. Petro se fortaleceu. Não, México já estava liderando. Se fortaleceu brutalmente. Petro se fortaleceu brutalmente, estava quase acabando o governo, deixando. Mas Petro não chegou à eleição. Petro não pode se reeleger. Não, mas o sucessor ia perder e subiu um monte na pesquisa, vários países. Mas o que está acontecendo? Você só citou o Canadá. Groenlândia com a questão da Groenlândia também. Eleição subsequente. Não, porque as coisas precisam ser verdadeiras aqui. Essa questão... Vamos lá, dá a sua verdade pra gente, então. As pessoas... Vamos lá. Sim. Etiquetas, vamos lá. Me mostra como é que é etiqueta. Quantas vezes você vai me interromper? Vamos lá, Paulo. Tô comendo jujuba, pode falar, Paulo. Continua comendo jujuba, então. Isso. É importada, não? Não, a gente não tá com essa... Produção nacional. Produção nacional. Isso. Prejudicada agora com as tarifas, inclusive. Importante. Exato. E depois o Eduardo completa. Isso. Então, vamos lá. O exemplo que você está citando é o do Canadá, do poliédro. Né? No primeiro momento, é fato que o Trump atrapalhou a eleição do poliédro. Só que a eleição estava acontecendo durante a treta. No Brasil, a gente tem eleição no ano que vem. Você teve num primeiro momento... Olha que coisa interessante. Eu vou pegar a pesquisa da Quest, e com o nariz aqui torcido, porque eu não confio muito em pesquisa da Quest, né, pesquisa do Instituto Rede Globo, a gente tem sempre que tomar um pouco de cuidado, mas vamos pegar o dado da Quest. Imagina como é que é no mundo real. No dado da Quest, a aprovação do Lula subiu 3 pontos no momento inicial do negócio. No restante do Brasil, se você pegar todas as regiões do Brasil, todas elas, o Lula não subiu em nenhuma delas. Isso eu tenho que dizer aqui, a Rede Globo falando o dia inteiro, fazendo jornalismo porco que eles fazem, e é por isso que os podcasts estão bombando, que a Globo desistiu de fazer jornalismo de verdade. Então, jornalismo porco da Rede Globo, William Bonner fazendo a vergonha que ele faz, o dia inteiro da Globo News fazendo aquele chorume, e aí, com isso e mais, uma fortuna, robôs, uma fortuna de impulsionamento pela Rede Globo, pelo PT, nas redes sociais, o maior gastador depois do governo em impulsionamento de postagem, segundo o próprio jornal o Globo, olha que coisa, foi o PT. Com isso, o Lula só conseguiu subir 3 pontos e mesmo assim a única região na qual ele subiu foi o Nordeste, foi o Sudeste. Agora você imagina, depois disso, nos monitoramentos de rede social, você já vê uma favorabilidade às tarifas muito grande.
Quando a gente conversou com o Departamento de Estado sobre as pesquisas que tinham saído naquele dia, a gente levou um número mostrando, número da própria Quest, um número mostrando que, talvez esse seja da Atlas Intel, para eu ser preciso aqui, que 4 entre cada 10 brasileiros apoiavam tarifas contra o próprio país. O que, se você parar para pensar, você separa o Brasil em 2 grupos. Eu vou ser legal aqui com o Demori, vou separar o Brasil meio a meio, metade apoia o Bolsonaro, metade não apoia. Acho que não é bem isso, mas vamos separar assim. Se 4 em cada 10... Na verdade, a maioria não apoia nenhum nem outro. É verdade. Sim, não, só para... Mas tem que votar em algum dos dois. Tudo bem, certo, mas a gente tem aí 20% para cada lado, a maioria... Atlas Intel de 11 a 13 de junho, 62% consideram tarifas injustificadas, então não é verdade que é 4 em cada 10. Genial Quest, 79% rejeitam as tarifas. 38% é cerca de 4. Sim, não apoiam as tarifas. Cada 10 é cerca de 4. Eu não quero... Você arredondou para 40. Eu entendi, apoiam as tarifas, é isso, não apoiam. É 4 em 10. Perfeito. Tá? 38% são 4 em 10. Arredondamento aqui. São contra as tarifas, é isso? Isso. 4 em cada 10 são favoráveis às tarifas, consideram as tarifas justificadas contra o próprio país. Isso foi no momento zero. Não, é o contrário. É o contrário. O ponto central nessa história... É o contrário. É 4 em cada 10, 38% são 4 em 10. Tudo bem, mas a imensa... Mas tudo bem, mas você tá torcendo a imensa maioria contra, meu camarada. A maioria é contra. Mas eu não disse que a maioria é a favor, meu Deus do céu. Perfeito. Eu não tô torcendo, é que você não tá ouvindo. Perfeito. Vilela, ajusta o som aí do áudio do cara. Tá ajustado aqui. Que eu tô comendo. Finaliza então, Paulo. O ponto central dessa história, para eu poder concluir sem uma interrupção, porque hoje eu tive uma aula de educação aqui, depois de anos de televisão, aprendi com o pessoal da TV Lula que não pode interromper os outros. Então, deixa eu explicar aqui. O ponto central nessa história é que, num primeiro momento, já houve um apoio muito superior ao que se imaginava, 4 em cada 10. Tá? E num segundo momento, nas redes sociais hoje, você já tem levantamentos mostrando que o apoio tem aumentado. Depois que as sanções vieram em cima dos ministros, esse grau de apoio aumentou. E você vai ver muito em breve, talvez no dia 3, não sei o que o pessoal está decidindo, uma movimentação de rua gigantesca em suporte a essa história. Lembrando, o processo eleitoral é só no ano que vem. Agora, ainda que fosse uma medida extremamente impopular, eu não me importo, eu pessoalmente não me importo, eu acho que o deputado Eduardo Bolsonaro vai concordar comigo, ele complementa aqui, se for uma medida imensamente impopular, que restaure a democracia no Brasil. Nem a medida para as ações, Diogo, e aí respondendo o Diogo, que eu acho que fez uma pergunta inteligente, a medida para as ações não pode ser meramente um cálculo eleitoral. Existem coisas mais importantes do que se algo é eleitoralmente bom ou não. O que a gente está buscando é o restabelecimento da democracia no Brasil. E se as pessoas, num primeiro momento, não entenderem o remédio amargo, não importa. Ainda assim, se esse for o remédio para a restauração da democracia no Brasil, eu acho que ele é adequado, ele deve ser tomado. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria. Não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.